Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês, eu sou Fagundes e vamos falar aqui sobre as ações do Moraes que estão, na verdade, causando uma instabilidade muito grande. Além da instabilidade normal que a gente já conhece, o problema é que essa instabilidade envolve os próprios ministros, né? Do STF. Vamos entender melhor isso daqui, né? A instabilidade está dentro do próprio STF agora, né? Bom, eu sou Fagundes, hoje são 9 de maio de 2022, olha só aqui, ó. Atos de Moraes levam o STF a impasse na relação com outros poderes. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os nossos vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária, tem o nome dessa galera maravilhosa que colabora com o nosso canal, que ajuda o nosso trabalho. Você também pode ter seu nome aí. Lembrando que tem um botão valeu demais, dos aplausos aqui embaixo, você clica aí, colabora também por esse método com o nosso canal e ainda tem o seu comentário em destaque aqui no nosso vídeo. Tá beleza? Live política, você já sabe, todos os sábados às 21 horas e você aí do outro lado é quem faz a live com os seus comentários. A linha dura adotada pelo ministro Alexandre de Moraes nos inquéritos contra o presidente Jair Bolsonaro, PL e seus aliados e apoiadores passou a incomodar alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, que esperam uma pacificação na relação com o Executivo e o Congresso. Né? Ou seja, tá difícil. A avaliação entre vários ministros é que o recente esforço do presidente da corte, Luiz Fux, para estreitar a relação com os demais poderes e com militares, embora tardio e ineficiente, na visão dos mesmos ministros, tem sido em vão, diante da insistência de Moraes em pesar a mão contra deputado Daniel Silveira, PTB, e o próprio presidente da República. Né? Deixa eu ver mais aqui... Deixa eu ver aqui. Ministros com mais traquejo político do que Fux já expressaram a membros do governo e do Congresso que há excessos sendo cometidos, ou seja, eles reconhecem que existem ações ali que são totalmente fora do contexto, né? Bom, deixa eu ver aqui. Por outro lado, não existe articulação interna suficiente dentro do STF para traçar uma estratégia de defesa da instituição, sobretudo porque Moraes costuma agir sozinho, sem consultar os colegas sobre o que vai fazer. É o lobo solitário, ministro solitário, caneteiro solitário. Tá aí, caneteiro, vamos dar caneta. Né? Há ministros que consideram que ele tem cometido excessos. Exemplo recente foi a ideia de encomendar novo relatório da Polícia Federal no inquérito que apura a divulgação por Bolsonaro da investigação sobre o ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em 2018. Mesmo após a Procuradoria-Geral da República, PGR, ter pedido o arquivamento do caso e afirmando que Bolsonaro não cometeu crime algum. Outro exemplo é a opção de aplicar multa de R$405 mil, bloquear contas e reter parte do salário do deputado Daniel Silveira, PTB, mesmo após o indulto concedido a ele por Bolsonaro. Muitos esperavam que Moraes decidisse logo sobre a extinção da pena, em vez de prolongar o caso, aumentando a tensão com o Congresso e o Executivo. O parlamentar já disse que não vai colocar a tornozeleira como exigia o ministro, porque já está perdoado. Em casos comuns, a recusa em cumprir essa medida obrigaria o juiz a decretar uma prisão preventiva. Mas, neste caso, há obstáculos jurídicos. O STF já decidiu que esse tipo de prisão, usada para impedir fugas, prejuízos à investigação ou cometimento de novos delitos, não pode ser decretada contra parlamentares que só podem ser presos em flagrante. Assim, a não ser que considerasse que o deputado está cometendo outro crime em estado de flagrância, algo que comumente é verificado pela polícia ou Ministério Público, não haveria em tese mais nada a fazer contra Silveira além da pesada multa já aplicada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A coisa não tá boa não, gente, pro lado do STF. Aqui, continuando.
Ministro temem desmoralização por descumprimento de decisões. Ou seja, a atitude do Moraes em pesar a mão fez com que o Daniel Silveira não cumprisse com o ordenado. Isso implícita no fato de que, é o que a gente leu agora há pouco, que o próprio STF já decidiu anteriormente que não pode se decretar uma prisão a parlamentares por esse tipo de ato, o que levaria outros parlamentares que possam estar ou estejam chegando à mesma situação de Daniel a descumprirem também ordens, o que acarretaria numa esculhambação geral do STF. O temor é que a recusa de Silveira em cumprir as novas restrições, que inclui proibição de contato com apoiadores de Bolsonaro investigados, de conceder entrevistas e participar de atos públicos, atividades tipicamente parlamentares, sobretudo no ano eleitoral, acabe desmoralizando o próprio STF, que ficaria sem meios de fazer valer suas decisões. Ou seja, presta atenção, o Moraes comete um erro a proibir Daniel Silveira, que é um parlamentar que busca a reeleição, após o indulto, ele impede o quê? Você não pode conversar com ninguém, você não pode ir para as mídias sociais, você não pode dar entrevista. Quer dizer, é ato, gente, que é implícito no cargo dele. Não tem como ele ser deputado e não ter contato com a imprensa. Não tem como ele ser deputado e não ter contato com o público. Porque o cara é um homem público, pô. Então, o ato, e principalmente agora em ano de eleição, que ele precisa justamente da publicidade, do contato com as pessoas para buscar a reeleição. Quer dizer, Moraes comete um erro gravíssimo aí ao tentar fazer isso, porque implícita justamente no ato que o cara precisa praticar. Vocês entenderam a lógica do negócio? E aí, o medo do STF agora é algo que já vem ocorrendo e pode se tornar frequente. Deixa eu ver mais aqui. Em 2016, por exemplo, o então presidente do Senado, Renan Calheiros, MDB de Alagoas, recusou uma intimação do STF para que fosse afastado do cargo pelo fato de, na época, ter se tornado réu na Lava Jato. A ordem partiu do ministro Marco Aurélio Melo, hoje aposentado. Já me obriguei a cumprir liminares. Piores, provocou o senador na época. 2 dias depois, o plenário do STF derrubou o afastamento, porque sabiam que ele não ia cumprir. Foi nessa ocasião que Renan chamou o Marco Aurélio de juizeco. Eu não vi nenhuma ação dos caras ainda não. Recuaram. Bom, definindo que bastaria Calheiros ser excluído da linha sucessória da presidência da República. Os ministros criticaram o senador, mas nada mais foi feito contra ele. Implica a desmoralização ímpar do Supremo, protestou Marco Aurélio. Caso mais recente, em janeiro, envolveu Bolsonaro, que não apareceu para depor na PF, como havia determinado Moraes, no mesmo inquérito sobre a divulgação de detalhes do ataque hacker ao TSE. A jurisprudência do STF já dizia que o presidente, como qualquer investigado, não é obrigado a depor. Lascou. Já que tem direito ao silêncio, a Advocacia Geral da União, a AGU, que defende Bolsonaro no caso, avisou que ele não iria falar perante um delegado. Mesmo assim, Moraes manteve o interrogatório. Que eu sou cabra macho, senhor, comigo é assim, é na peixeira. Presidente não apareceu e não sofreu consequências por isso. Bom, medidas contra Silveira são consideradas excessivas. Vamos lá. De forma reservada, alguns ministros reconhecem que são casos como o de agora envolvendo Silveira, em que o STF extrapolou. Vários, por exemplo, se arrependeram de seguir Moraes ao impor ao deputado uma pena de 8 anos e 9 meses de prisão considerada excessiva. A avaliação semelhante é feita agora com a multa pesada fixada contra ele. Tá aí, gente. O problema é que a maioria votou com Moraes nos 2 julgamentos em que isso foi discutido, sem confrontar a fundo sua posição. As exceções foram Cássio Nunes e André Mendonça, que depois foram criticados por divergir. O primeiro votou contra a condenação e a multa. O segundo, no caso, o primeiro foi o Cássio Nunes. O segundo, que é o André Mendonça,
contra a multa e a favor da condenação, mas há uma pena bem menor de 2 anos de prisão, o que acarreta em não prisão, porque ninguém é preso por 2 anos. Por 2 anos de prisão, o cara não vai preso, paga uma multa, paga uma besteira, um negócio e sai. Né? E teve uma jogada do Mendonça aí, que abria um precedente que a esquerda não gostou muito desse precedente que foi aberto. Ou seja, é aquela marretada que parece que... é aquela chicotada que parece que tá dando no aliado, mas na verdade não é bem por aí não. A pancada vai doer lá, não aqui. Né? E como ele já era voto vencido, abria-se um precedente nessa história. Enfim, mas esse é um outro assunto que a gente já explicou. Por causa da adesão da maioria, haveria agora pouco o que fazer para frear Moraes e tentar apaziguar as relações com o Executivo e o Congresso na Câmara. A condenação foi mal recebida na parte que obrigava a Casa a decretar a perda do mandato de Silveira, e já existe um recurso do presidente da Casa, Arthur Lira, PP de Alagoas, contra isso. Dentro do STF, Moraes não costuma avisar ou se aconselhar com outros ministros sobre suas ações, o que dificulta qualquer abordagem sobre ele para amenizar suas decisões. Um exemplo claro dessa dificuldade ficou evidente no último dia 29, quando Moraes ressachou de forma peremptória a ideia defendida nos bastidores por alguns ministros de encerrar o inquérito das fake news conduzido com mão de ferro pelo ministro e origem da discórdia. Cadê aqui? Origem da discórdia. Internamente, a sugestão partiu de André Mendonça, como uma forma de sinalização de paz, ou seja, André Mendonça assumiu a postura após uma reunião entre ministros, né, que chegaram à conclusão que já estava extrapolada esse inquérito, que esse inquérito já estava passando dos limites, já tinha passado dos limites, né? E aí Moraes, alguém vai, Moraes, o Mendonça disse, eu vou. E aí foi lá, chegou aí, Moraes, vem cá, encosta a sua carequinha no meu ombro e chora. Não teve chororô, não. Ele disse, não, tá não. Aqui comigo é assim, é na peia, tô certo ou tô errado. Lembra da novela? Aquela novela antiga. Pois é, ele fez isso também, Bom, deixa eu ver mais alguma coisa. Não vai, aí veja só, não vai arquivar inquérito de fake news nenhum. Nós estamos chegando aos financiadores, reagiu. Ninguém sabe que financiador. Gente, tá chegando aos financiadores. Não descobriram ainda nem quem são. Oh, meu Deus do céu. Reagiu Moraes durante uma palestra para estudantes em São Paulo. A justificativa é que a investigação estaria chegando aos financiadores de desinformação que, segundo ele, é criminosa e serve para uma tomada de poder não democrática, autoritária, sem controle, como se ele tivesse algum controle, né? Bom, como o atrito envolve o TSE? Vamos lá, gente. Eita, que essa matéria aqui foi bem escrita. A recusa de Moraes em arquivar o inquérito das fake news é um sinal de que o ministro pretende juntar as provas do inquérito e eventualmente usá-las como uma ação dentro do TSE, onde tramita um inquérito administrativo aberto contra Bolsonaro, contra Bolsonaro no ano passado. Pelo que, gente? Por apontar fraudes nas urnas. Olha o crime do presidente Bolsonaro, gente. É incrível. Quer dizer, você denuncia um negócio, mas é você que é investigado, não o negócio. Mas tudo bem. No ano passado, Moraes compartilhou com a Corregedoria Eleitoral que toca essa investigação parte do inquérito das fake news para alimentar ações do PT que pretendiam caçar o mandato de Bolsonaro. Por suposto disparo em massa de mensagens contra o partido em 2018, via WhatsApp. Nessas ações, acabaram arquivadas por falta de provas contra o presidente. Agora, a minha pergunta fica, foi identificado os disparos de massa, gasto de mais de 80 mil reais e mais de 1 milhão de mensagens disparadas pelo PT. Foi identificado, foi comprovado, mas aí, gente, o interessante, acabou o assunto. Morreu a história. Era crime para Bolsonaro que não cometeu, mas quem cometeu, saiu de fininho. E aí tá... Deixa eu ver, tá aí a matéria, gente. Ah, tem mais aqui ainda, peraí.
Nada impediria que ele adotasse o mesmo expediente neste ano, sobretudo porque em setembro, mês anterior ao pleito, ele assume o comando do TSE estrategicamente. Nos julgamentos das ações contra Bolsonaro, no ano passado, o ministro avisou que quem disparar fake news em 2022 será caçado e preso. E o PT continua aí, né, o Moraes? Dentro do STF e do TSE, os ministros consideram que as críticas de Bolsonaro a Moraes, Fachin e Barroso principalmente fazem parte de uma estratégia eleitoral que envolve transformá-los em vilões que trabalhariam para a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula na disputa presidencial. O que nem precisa Bolsonaro fazer, porque os fatos só mostram uma coisa: os caras só encarcam o Bolsonaro enquanto Lula faz propaganda eleitoral antecipada, enquanto Lula viaja escondidinho, porque ele não pode vigiar o público, para eventos fechados falando que vai ser candidato, pedindo voto, já organizando o ministério, já prometendo até presidentes do Senado e da Câmara, mas o TSE fica calado. O discurso irrita vários ministros, o que os estimula a vigiar de perto a campanha de Bolsonaro pela reeleição, sobretudo se forem reiteradas as acusações de fraude nas urnas, que seria, na avaliação deles, uma falácia para captar mais votos. No limite, uma conduta abusiva na campanha poderia suscitar ações de opositores que possam caçar um novo mandato, em caso de vitória em outubro. Contribui para o desconforto dos ministros o mau momento vivido pelo TSE, as voltas com a desconfiança que cresceu na população em relação às urnas eletrônicas, alimentada por cobranças por maior transparência e segurança por parte das Forças Armadas. A declaração do ex-presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, de que elas estariam sendo orientadas a atacar o sistema, para muitos ministros só piorou a situação diante da resposta da defesa, que considerou a frase ofensa grave e irresponsável. Bom, cobranças sobre Luiz Fux. Vamos lá, gente, não acabou não. O recrudescimento da tensão entre executivo e judiciário fez crescer a pressão sobre Fux. Há ministros que criticam por não manter uma relação mais próxima com lideranças do Congresso, de modo a ter um aliado para se opor às críticas de Bolsonaro. O isolamento do STF ficou ainda mais evidente no ato promovido no Palácio do Planalto por Bolsonaro e com a presença de vários congressistas no dia 27 de abril em favor da liberdade de expressão e para celebrar o indulto dado a Silveira. Se criou um decreto, atos antidemocráticos, e ali uma pessoa faz o que bem entende com o futuro de cada um. É grave prender qualquer brasileiro, mais grave ainda é prender um parlamentar que tem liberdade para defender o que ele bem entender e usar da palavra como bem ele aprouver, protestou Bolsonaro na ocasião sob aplausos. Na última terça, Fux se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD de Minas Gerais, e com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Em nota, o STF afirmou após os encontros que ambos se comprometeram com a democracia e a normalidade das eleições. Bom, agora acabou a matéria. Deixa eu ver se acabou. Acabou nada, gente. Tem mais coisa aqui, ó. Para alguns ministros, no entanto, Fux deveria ouvir mais as autoridades dos outros poderes. O presidente do STF, por sua vez, tentar adotar uma postura de neutralidade para não agravar o conflito. Já disse a Bolsonaro, por exemplo, que não tem controle sobre os outros ministros. Alguns deles, no entanto, para sinalizar que não aceitaram provocações de parlamentares, resolveram mostrar suas armas. Na última terça, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin decidiram tornar réu por difamação e injúria o senador Jorge Cajuru. Podemos por ofensas proferidas nas... Cadê aqui? Por ofensas proferidas... aqui. Proferidas nas redes contra adversários. O entendimento é que insultos pessoais não têm relação com o mandato e, portanto, não estão
protegidos pela imunidade parlamentar. O recado é que xingamentos e acusações sem provas, se proferidos contra ministros, não serão tolerados. É o que eu falei pra vocês. Eles usaram esse precedente, eles criaram essa... Agora você não pode mais xingar ninguém, você não pode mais... Não, ô seu filho... Não, cala a boca, porque se você falar, vai preso. É cessamento, gente. É pra lascar com cano. Deixa eu ver aqui... Bom, gente... Tá aqui a matéria. Finalizou a matéria. Como eu já fiz vários comentários durante ela, então a gente finaliza por aqui, né? Aqui mostra claramente a preocupação, entre aspas, porque aqui você percebe uma preocupação do STF, mas não é uma preocupação porque eles entendem 100% que tá errado, é porque eles perceberam que começaram a ficar feio na fita. Eles não estão reconhecendo aqui, gente, que erraram, tá? Eles estão reconhecendo que deu merda, que não deu certo, que a cagada foi feita e o povo não engoliu. E, enfim, a gente precisa corrigir a merda que a gente fez, que na verdade se tivesse dado certo, todo mundo ficava calado. Mas como não deu, vamos correr atrás de resolver o problema. Mais ou menos isso. Tá aqui a matéria. Se você curte o nosso canal, seja um apoiador, um colaborador. Live política todos os sábados às 21 horas. Vem pra cá e faz o seu comentário. Botão do valeu demais, tá aí embaixo. Clica aí e ajude o canal. E o seu comentário fica em destaque. Fui!